Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Chegamos a mais um ADNews TV e nesta edição temos o quadro Fala Pastor, um espaço onde a sua pergunta sobre teologia, escatologia, doutrina ou mesmo uma curiosidade sobre o texto bíblico pode ser respondida por quem entende do assunto. Estamos nos aproximando do final de mais um ano, período de confraternizações e festas, mas os adolescentes que vão participar do coral e orquestra da próxima edição do Congresso já estão participando dos ensaios e a nossa equipe acompanhou a preparação para os dias de festa. E como sempre, vamos mostrar o que aconteceu nas congregações da IEDPE por todas as regiões do estado e ainda outros destaques do jornal ADNews de dezembro. Continue ligado, chame seus amigos e os seus familiares para assistirem o programa. O ADNews TV já começou. São quase 1.000 adolescentes no Grande Coral e Orquestra que já estão ensaiando a todo vapor para a próxima edição do Congresso, que está marcado para o final de janeiro. Cada ensaio sempre é uma oportunidade de confraternização e também proporciona momentos de alegria e renovação espiritual. O Congresso de Adolescentes acontece entre os dias 24 e 27 de janeiro, mas os preparativos já estão a todo vapor. Desde novembro, os cerca de 1.000 adolescentes que compõem um grande coral e orquestra se encontram pelo menos uma vez por semana para ensaiar para esse que é um dos momentos mais esperados do ano para os adolescentes, dias de renovo e regozijo espiritual. Muitos chegam aqui às vezes cabisbaixos ou desanimados espiritualmente, e aqui eles recebem renovo da parte do Senhor. Temos adolescentes aqui que estiveram conosco no Congresso de Adolescentes e que passaram para o vestibular, pediram oração aqui porque passaram, concluíram o curso, já fizeram o mestrado e hoje dirigem a União de Adolescentes. E é assim que há quase 19 anos o Congresso de Adolescentes vem marcando gerações. E para quem está no coral do próximo ano não é diferente. A maioria deles já é veterana por aqui. Eles lembram experiências e torcem para que ano que vem o evento continue sendo uma bênção para a vida deles e de todos os adolescentes da Assembleia de Deus em Pernambuco. Deus tem me abençoado, a cura da minha avó também tem sido de grande bênção para mim e para minha família. Deus continue presente conosco, que tenha batismo com o Espírito Santo, renovo, que pessoas através dos nossos louvores possam aceitar Jesus. Eu espero que o Senhor nos surpreenda com sua presença para que Ele possa batizar com o Espírito Santo, renovar vidas e que salve almas, pois é o essencial. Enquanto o grande dia não chega, os adolescentes vão afinando as vozes e os instrumentos para louvarem a Deus durante o Congresso, que em 2019 tem um tema baseado no livro de Romanos 9 e 27, Vivendo como Servos de Deus. E é assim que esses adolescentes se sentem. Eu gosto sempre de falar que Deus ele é como um pai para nós. E Ele sendo um pai para nós com esse tema vamos saber realmente a verdadeira importância de nós termos esse pai que ele é tão maravilhoso para a nossa vida. E as experiências são as melhores possíveis. Vai ser meu último ano e Deus, eu tenho certeza que Ele não vai decepcionar nenhum de nós que estamos aqui nos preparando para aquele dia. As expectativas, então, são as melhores possíveis. E a certeza é a de que Deus vai continuar honrando aqueles seus filhos que têm compromisso com Ele. Todos os anos Deus tem estendido as mãos, salvando, batizando com o Espírito Santo, curando e, acima de tudo, convertendo os adolescentes, porque muitas vezes os adolescentes vêm participar do Congresso com muitas dúvidas, que tem visto na sociedade aí fora tanta coisa, que tem trazido dúvidas referente até à fé. Será que é certo? Será que é errado? E o Congresso vem para tirar essas dúvidas também. E quando termina o Congresso, os adolescentes saem renovados, nós saímos renovados. Agora vamos a mais um giro de imagens dos eventos realizados pela Assembleia de Deus em Pernambuco, em várias congregações por todo o estado. Para começar, apresentamos imagens da Escola Bíblica Animada do Templo Central da Assembleia de Deus em Pernambuco.
A EBD comemorou o 90º aniversário, Jubileu de Álamo. Na comemoração, uma linda programação com o processional, narrando os 90 anos de ensino da Palavra de Deus e os frutos desse próspero trabalho. O pastor presidente esteve presente, além de dirigentes de escolas dominicais de várias congregações do Grande Recife. A congregação em Alto dos Coqueiros, na área 2, realizou um evangelismo em massa, seguido de um culto evangelístico. A saída aconteceu próximo ao terminal de Alto dos Coqueiros, em alusão ao Dia da Bíblia. 203 irmãos de todas as idades participaram do evangelismo. As congregações em Alto do Deodato 1, Praça da Convenção, Alto do Céu e Campos Novos também participaram do desfile. Ainda no Grande Recife, a IEDPE no bairro do Jordão, que corresponde às áreas 12 e 32, realizou a 4ª edição do Encontro de Comissões. O evento durou 4 dias e teve como tema Mulheres Cristãs Descendo a Fonte em Tempos de Crise, com base no texto de Jó, capítulo 4 e versículo 15. Um grande coral com mais de 340 irmãs dos 19 círculos de oração do bairro participou da festividade. Agora, passando pelo Agreste de Pernambuco, aconteceu na igreja em Lagedo o 10º Congresso de Jovens. Este ano, o evento teve como tema Transformados para Transformar, em referência à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Durante os 2 dias de festa, 200 jovens participaram do grande coral, 8 pessoas se entregaram para Jesus e houve um batismo no Espírito Santo. Caravanas das cidades de Xangrande, Garanhuns e Canhotinho participaram da festa. A filial em Jatobá, no sertão do estado, também realizou no 2º domingo de dezembro um culto em homenagem ao Dia da Bíblia. A celebração foi realizada na Praça Central da cidade, com a participação de centenas de pessoas. Antes, os irmãos realizaram um evangelismo em massa na Feira Livre, onde distribuíram convites para o culto evangelístico, junto com um exemplar do jornal AD News. A gente segue para o Fala Pastor, o quadro mais esperado por você que nos acompanha e deixou uma pergunta no post que a nossa equipe fez nas redes sociais do AD News. A pergunta desta edição foi a do Anderson Silva. Vamos acompanhar a resposta com o pastor Fábio Benício. A paz do Senhor, estamos hoje aqui no AD News TV para responder a pergunta do nosso irmão Anderson Silva em relação à confissão de Pedro, que está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 23. Bom, o irmão Anderson perguntou sobre o significado dessa expressão. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. O que vem a ser isso? Nós temos que observar as Escrituras sob o seguinte prisma. Existe o contexto imediato e também o contexto subsequente, ou contexto geral. O texto em si é o contexto imediato. E o contexto subsequente ou geral são os versículos que estão em redor deste texto. Quando nós observamos o sentido do contexto imediato dessa expressão, geralmente traz um pouco de dúvida, não é? O que vem a ser essa questão? Ligar na terra, ligar no céu. Desligar na terra, desligar no céu. Mas quando você observa todo o contexto desta passagem bíblica, você vai entender que Jesus está falando do reino de Deus. Ele está falando de uma condição que vai além da humanidade. Ele está falando de uma dimensão espiritual. Ele está falando de coisas que acontecem no mundo visível, mas que têm uma repercussão espiritual. A igreja como corpo de Cristo sobre a terra, porque quando você lê Efésios capítulo 5, do versículo 23 em diante, você vai ver que ali o apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja como corpo de Cristo sobre a terra, ela tem um poder. Ela tem o que Jesus chamou aqui de as chaves do reino. Ela tem poder de, por exemplo, trazer uma pessoa para a sua comunhão. E isso é reconhecido no céu. Quando uma pessoa adentra ao corpo de Cristo, quando a pessoa aceita Jesus
Isso está acontecendo no ambiente físico? Sim. Eu estou vendo que alguém está vindo para Jesus, está aceitando Jesus. Mas isso tem uma repercussão espiritual lá no céu. Lá no céu, aquela pessoa foi aceita como filho de Deus, mediante a confissão pública da pessoa de Cristo. Por exemplo, quando uma pessoa se afasta, sai, abandona ou deixa a fé, isso é um ato visível, sim. A pessoa saiu do âmbito da igreja, a pessoa se excluiu da igreja. Espiritualmente, isso também é aceito. Deus também reconhece a atitude daquela pessoa. Em que sentido? De que a pessoa tem livre-arbítrio para tomar aquela decisão e não mais participar da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo também tem poder dado por Deus de excluir aquela pessoa. É nesse sentido. Quando diz o que será ligado na terra, será ligado no céu. Mas também tem o sentido da oração, por exemplo. A oração intercessória. Quando a igreja se reúne na terra com um propósito comum, ela quer obter uma determinada vitória. E os crentes começam a buscar o Senhor em oração. Eles começam a clamar, eles começam a pedir. Lá no céu, esta oração também será ouvida. Então, uma atitude na terra desencadeará uma decisão no céu. É este prisma que nós devemos entender essa passagem. É esta a visão que nós devemos ter aqui, de que as coisas que acontecem em relação à igreja, ao reino de Deus na terra, elas têm um reflexo lá no céu. Entendeu agora? Então, espero que você, Anderson, tenha compreendido, você também que está aí nos assistindo, tenha entendido, né, simplificando as coisas que acontecem aqui na terra em relação ao reino de Deus, a Igreja de Cristo, também tem um reflexo no mundo espiritual. Então, que Deus abençoe a todos, foi um prazer e, se Deus permitir, estaremos aqui outra vez para participar do ADNews TV. Deus abençoe a todos. A gente sempre aprende com o Fala Pastor, não é mesmo? Mas se você ainda não mandou a sua pergunta, faça isso. Procure as postagens com a logo do Fala Pastor no Facebook ou no Instagram, @ADNewsOficial, e deixe a sua dúvida nos comentários. Ela pode ser respondida no próximo mês. Nós já estamos nos aproximando do final do mês e se você ainda não leu o ADNews de dezembro, posso dizer que está perdendo a oportunidade de ser abençoado com informação de qualidade e textos edificantes. Mas ainda dá tempo de adquirir o seu exemplar na congregação da IDPE mais perto da sua casa ou na Editora Bereia, ao lado do Templo Central, na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro. Lá você também encontra o livro O Tesouro das Emoções, desvendando o interior da alma feminina, escrito pela irmã Judite Alves. A publicação da Editora Bereia é a dica de leitura do Jornal ADNews deste mês. Como esposa de pastor há mais de 35 anos, ela tem acompanhado milhares de mulheres que lutam para equilibrar-se emocionalmente, aconselhando-as a obter alívio para suas dores e feridas emocionais. O livro toma como fundamento princípios da Palavra de Deus e o indispensável auxílio do Espírito Santo, e tem o objetivo de ajudar quem deseja compreender melhor suas emoções e a de seus semelhantes. Adquira o seu exemplar e aproveite para presentear alguém. Na editoria Missões e Evangelismo, o destaque é para o que parece ser uma reabertura na liberdade de culto e profissão de fé no Vietnã. 43 anos depois da guerra, o país ainda enfrenta conflitos civis que dificultam a propagação do Evangelho. Além disso, durante 10 anos, a realização de cultos públicos sofreu repressão das autoridades e a Bíblia não está traduzida de forma completa para a maioria dos dialetos falados na região. Hoje, a Igreja do Vietnã experimenta um avivamento espiritual que deve impulsionar a pregação do Evangelho no país, que é o 18º na lista de perseguição da ONG Portas Abertas. A gente encerra os destaques do jornal neste programa falando sobre a descoberta de arqueólogos que confirma evidências para a crucificação. O esqueleto de quase 2.000 anos foi encontrado na Itália e apresenta lesões nos pés que parecem ter sido perfurados por um grande prego. Esta é mais uma descoberta que pode ajudar a compreender melhor a pena a qual Jesus Cristo foi submetido. Vale a pena ler esse texto.
Chegamos ao fim de mais um ADNews TV, mas antes quero lhe convidar para participar da cantata de Natal da Assembleia de Deus em Pernambuco. O Messias chegou, é Natal. Nesta terça-feira, dia 25, no Templo Central da IADPE, na Avenida Cruz Cabugá, número 29. Vá acompanhado de sua família ouvir sobre a mensagem do verdadeiro Natal. Não esqueça de interagir através das nossas redes sociais. Use a hashtag Jornal ADNews ou envie sua mensagem no Instagram ou pelo Facebook, @ADNewsOficial. Se você preferir, pode mandar um e-mail para cartas@adnews.jor.br ou uma mensagem no WhatsApp da equipe ADNews pelo número 99468-8983. Agora eu me despeço desejando um Feliz Natal com Cristo para você e toda a sua família. Te espero na próxima edição do ADNews TV. Até lá!